Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 11 de fevereiro de 2023. Eu não sei se você sabia, mas a igreja sempre recomenda que a liturgia do sábado seja sempre do comum de Nossa Senhora. Como domingo é o dia do Senhor, o sábado seria como a aurora que precede o nascer do sol. Maria realiza os preparativos para que o filho seja celebrado com toda a alegria pascal. De fato, o domingo é a nossa Páscoa semanal. E hoje, de maneira especial, a igreja celebra Nossa Senhora de Lourdes. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Amém. Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos relata 2 multiplicações dos pães. Uma está no capítulo 6 e a outra no capítulo 8. O que primeiro impressiona nessas histórias é a multidão. Uma grande multidão que vinha a pé de todos os lugares seguindo Jesus dia após dia. Segundo alguns, tanta multidão suspeitaria da formação de um movimento político messiânico que via em Jesus um possível líder. Isso é provável, afinal, João, a propósito do mesmo episódio, nota que as multidões procuravam Jesus para fazê-lo rei, como está lá no capítulo 6 de João. O clima político da Galiléia naquela época estava aquecido e pouco faltava para despertar o fanatismo messiânico. Por exemplo, Flávio Joséfo, que foi um cronista da época de Jesus, escreve o seguinte: Homens enganadores e impostores que, sob o disfarce da inspiração divina, operavam inovações e convulsões, induziam a multidão a atos de fanatismo religioso e os conduziam para o deserto, como se ali Deus lhes tivesse mostrado os sinais da liberdade iminente. Isso está no livro Guerra Judaica. A esta luz, na primeira multiplicação dos pães, adquire importância a nota de que Jesus obrigou os discípulos a sair e, depois de despedir as multidões, retirou-se para o monte para rezar. Jesus não atende às expectativas políticas da multidão, mas se afasta delas, encontrando na oração a clareza do caminho messiânico da cruz e a coragem para segui-lo. Esta segunda multiplicação dos pães se realiza em pleno território pagão,
como prefiguração da Eucaristia aberta a todos os povos, oferecida na sua plenitude também aos pagãos. Os 7 cestos com as sobras se destinam às 70 nações pagãs da tradição bíblica judaica. Você pode conferir lá no livro de Gênesis, no capítulo 10. Mais uma vez, Jesus dá o pão e renova sua misericórdia. Ele não se cansa de nós, não desanima com a nossa dureza de coração. Ele persiste com o seu dom uma e outra vez. Toda a história é o tempo da paciência de Deus. Nossa Senhora de Lourdes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, na França, na gruta de Massabielle, a uma jovem chamada Santa Maria Bernarde Soubirous, ou Santa Bernadette. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras do dia 11 de fevereiro. Dentre esses escritos, ela escreveu o seguinte: certo dia, fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho e voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias lá voltei, e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. E aí, conversão de pecadores. Maria, intercessora, modelo da Igreja Imaculada, concebida sem pecado, nesta aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão dos nossos pecados. Ela pediu a conversão dos pecadores pela oração, pela conversão, pela penitência. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Deus quis, e sua providência santíssima também demonstrou dessa forma a infalibilidade da Igreja, que chancela do céu uma aparição da Virgem Maria em Lourdes. Os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local, lá onde as multidões afluem, o clero e vários papas também estiveram. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha oração especial no dia de hoje a todos os doentes, especialmente aqueles que se encontram debilitados em casa ou então nos hospitais. Até amanhã.